8 de março é o Dia Internacional da Mulher, uma data proposta pelas Nações Unidas para celebrar as conquistas das mulheres ao longo da história. Pensando nisso, no programa deste mês vamos falar de uma questão que continua presente para brasileiras, a violência doméstica e familiar. E vamos conferir também os trabalhos do governo federal para lidar com esse problema. Começa agora mais um Eu Fiscalizo. Estamos em São Sebastião, que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília. A cidade está entre as que mais registra casos de violência contra as mulheres. De janeiro a dezembro de 2017, foram quase 800 registros. E a realidade aqui poderia ser a de qualquer lugar do Brasil. 3 a cada 5 mulheres brasileiras vão sofrer violência em algum momento da vida. Marias, Fátimas, Brunas, nomes que se perdem diante dos altos índices de violências domésticas vivenciadas, identidade que em muitos casos o medo, a vergonha e a insegurança insistem em apagar. Eu tinha medo de morrer na mão dele. Ele dizia assim, toma cuidado que um carro pode passar por cima de você. Ele dizia, você pode dormir e não acordar. Com essa situação, isso foi tomando conta de mim. A legislação brasileira define como tipos de violência contra a mulher a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Dados do governo federal de 2016 apontam que em quase 37% dos casos a violência é diária e em um pouco mais de 30% a frequência é semanal, o que representa que em aproximadamente 67% dos casos a violência ocorre com uma frequência muito alta. Existem algumas características dessas violências. Então, em alguns lugares existe uma agressão maior, verbal, em outras a agressão física. A violência doméstica é a violência mais democrática que existe. A gente costuma falar nisso porque ela acontece em qualquer classe econômica. A violência contra as mulheres leva o Brasil a ocupar posições alarmantes. É o 5º país com maior número de assassinatos, o chamado feminicídio. Perde apenas para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Para essa professora, o país integra esse ranking por carregar uma trajetória em que a violência contra a mulher é tratada como algo natural. Existe uma forma de subjetivação das mulheres na nossa cultura brasileira, onde você ser mulher é você ser escolhida e validada por um homem. Então a gente precisa não só conscientizar, mas a gente ter campanhas e ter formas de descolonização afetiva das mulheres. Para nortear os esforços do Estado no enfrentamento deste problema, foi criada em 2003 a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. E já no ano seguinte, ela promoveu a primeira Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, da qual saíram as bases para o primeiro Plano Nacional Unificado sobre esta temática. Eu diria que a violência contra as mulheres é uma questão multidisciplinar no seu entendimento, ela é uma questão complexa porque ela não tem uma causa única. É muito importante que tenha políticas públicas que compreendam essa complexidade, que compreendam situações específicas e que tenham recursos, que tenham sido colocados como prioridades dentro das políticas públicas, das políticas sociais e das políticas econômicas. Nossos convidados do bate-papo de hoje são Fábio Henrique Granja, secretário de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social no TCU, e Ismália Afonso, oficial de Gênero e Raça do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Obrigado pela presença e sejam bem-vindos ao Eu Fiscalizo. Para começar, Ismália, um dos compromissos dos países que fazem parte das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas até 2030. Em que medida o Brasil tem avançado para alcançar essa meta? Primeiro, obrigada pelo convite. O Brasil tem sido, historicamente,
signatários de uma série de acordos internacionais visando a promoção da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é a resposta direta à Convenção de Belém do Pará, que visa punir, erradicar e prevenir a violência contra a mulher. A Agenda 2030, que tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é mais um desafio ao qual o Brasil se lançou. Então, eu acho que já tem um esforço importante, já existem experiências anteriores de cumprimento do Brasil a tratados internacionais. Então, de fato, o Brasil e outros países, e todos os outros países, têm esse compromisso. E eu acredito que sim, em 2030 a gente vai ter um outro cenário para mulheres e meninas. Fábio, eu queria que você explicasse como o TCU atua em relação ao tema da violência contra a mulher. Primeiro, eu gostaria de contextualizar que essa questão do combate à violência contra a mulher tem que ser analisada num cenário mais amplo. Então, em 2013, nós fizemos uma auditoria, é o Acórdão 403/2013, em que a gente verificou o programa, né, o principal programa que existia à época, vimos várias deficiências e propomos algumas ações e monitoramos ela. Esse trabalho que a gente está realizando agora é um trabalho um pouco mais amplo. Na linha do que a Ismália comentou, a gente quer avaliar o nível de implementação do ODS 5, esse de igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas. Então, a gente vai verificar se o governo federal está suficientemente estruturado para garantir que essa Agenda 2030 funcione. A gente vai verificar se os recursos estão disponibilizados e bem definidos, porque existe uma interação de vários outros ministérios para que essa política funcione, e se existe um sistema de monitoramento e avaliação capaz de dizer para a sociedade se os avanços, se essas metas que a Ismália comentou estão sendo atingidas e se não, o que é que precisa ser realizado para a gente chegar a 2030 com uma realidade diferente. Isso entrou no foco do tribunal, na nossa secretaria, e não vai sair antes, né, da conclusão desse ciclo do ODS 2030. No próximo bloco, vamos entrar em mais detalhes sobre a Lei Maria da Penha e sobre o que ela representa. Em vigor há quase 12 anos, a Lei Maria da Penha cria mecanismos para conter e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nas ruas, a norma é conhecida. Ela é fundamentalmente necessária para buscar um equilíbrio dessa distorção que havia na personalidade de muitos homens violentos quando lidavam com mulheres. Eu acho que é um bom incentivo para a sociedade ver o quanto que a mulher sofre hoje em dia e a repressão que há sobre ela. É um tipo específico de violência. As pessoas que consideram que essa lei não é importante, elas acham que é uma violência como qualquer outro tipo de agressão. Mas, na verdade, a mulher que sofre agressão, ela sofre agressão por ser mulher. Acho que deveria ser mais rígida, né? Porque as punições, elas não são tão drásticas para as pessoas que agridem. Eu te falo isso porque eu já sofri agressão doméstica. E a pessoa que me agrediu, ela ficou livre de culpa, só teve que prestar serviço social. Então, eu acho que deveria ser um pouquinho mais rígida, né? Em termos práticos, a lei estabeleceu, entre outros pontos, medidas de proteção à vítima, aumento da pena para o agressor, que pode chegar até 3 anos de prisão, e o aperfeiçoamento de instrumentos para acolher vítimas de violência doméstica, como a criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher. A legislação estabeleceu que a mulher em situação de violência doméstica está em situação de vulnerabilidade, então ter uma delegacia para tratar desse tipo de assunto, desse tipo de causa, faz com que a investigação seja otimizada e os processos andem numa velocidade muito maior do que andariam se estivessem na justiça comum e para a delegacia, para um distrito, por exemplo. Levantamento do Mapa da Violência de 2015 revela que um dos resultados da implementação da lei foi a queda no número de registros de homicídios de mulheres. Entre 1980 e 2006, a taxa crescia em média 2,5% ao ano. De 2006 a 2013, o número caiu para 1,7%.
No entanto, existem algumas brechas a serem superadas na aplicação da lei, como avalia essa ativista e gestora da Casa Frida, que recebe mulheres de Brasília em situação de violência. Um ponto crucial seria a necessidade de ampliar e melhorar as redes de apoio. É preciso ouvir a mulher, tudo o que ela tem para relatar, não ficar questionando ela enquanto ela está fazendo o desabafo dela, enquanto ela está elaborando sobre o que ocorreu com ela, para ela conseguir processar isso de uma melhor forma e não precisar ficar em situação mais vulnerável. É uma questão de gênero que está posta. As mulheres, seja ela cis ou trans, elas sofrem pelo fato de terem nascido mulher, né? A delegada Laura de Castro Teixeira aponta como detalhes técnicos podem virar obstáculos à aplicação da lei no caso de vítimas transexuais. Juridicamente, a mulher transexual que não tenha conseguido ainda na justiça a mudança do assento de registro, do assento do registro civil, em teoria não estaria amparada. Então, assim, eu entendo que estaria, mas numa visão mais técnica, seria necessário obter-se uma decisão judicial autorizando a retificação, ou seja, a mudança do registro de nascimento, da certidão de nascimento, para que lá conste a mudança de sexo, que aí o sexo jurídico passaria a ser feminino e a partir daí ela não teria nenhum óbice para proteção legal da Lei Maria da Penha. Agora uma pergunta para os dois convidados. Na visão de vocês, qual é o maior desafio na hora de implementar, de fato, a Lei Maria da Penha? Henrique, o principal desafio, certamente, é a compreensão por parte de todos os atores sociais de que o enfrentamento à violência contra as mulheres precisa ser prioridade. Na hora do planejamento das políticas públicas, na hora do contingenciamento ou não dos gastos públicos, na hora do monitoramento, na hora da avaliação, é preciso garantir que todas as ações públicas tenham de fato efetividade para que as mulheres consigam ter uma vida livre de violência. Concordo plenamente. O grande problema da violência contra a mulher é porque ele desagrega a família, né, impacta profundamente aquela pessoa e tem uma repercussão generalizada no sistema. Para mudar essa realidade que é cultural e estrutural, a gente tem que trabalhar de uma forma muito articulada, muito inteligente. A questão das unidades, dos aparelhos de saúde, e aí não só hospitais, como também IML, as delegacias, isso tudo precisa estar funcionando de uma forma muito articulada para esse problema que ele tem por si só uma complexidade que exige das autoridades públicas, um enfrentamento muito forte que não está acontecendo nesse momento. Na próxima matéria, vamos conhecer um importante trabalho do Tribunal de Contas da União sobre este mesmo assunto. Em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, cerca de 170 mulheres vêm regularmente até este prédio, um centro especializado de atendimento à mulher em situação de violência. Ceilândia registra altos índices de violência doméstica e violência contra a mulher. Então é importante ter um centro de atendimento às mulheres que fica no centro da cidade. Então as mulheres de todas as regiões de Ceilândia conseguem chegar aqui para o atendimento. O foco do atendimento é psicossocial, interdisciplinar. Então a gente vai conversar com elas sobre os direitos das mulheres, sobre a Lei Maria da Penha, sobre fatores de risco e proteção para a violência doméstica, o plano de segurança. Aí tudo vai depender do caso que ela traz. O centro, chefiado por Érica, é parte de uma rede de equipamentos públicos dedicados ao atendimento de mulheres. Aqui no DF, eles são geridos pela Subsecretaria de Políticas para Mulheres. Bom, todas essas iniciativas, essas políticas públicas, elas decorrem de uma grande conquista que foi a Lei Maria da Penha, que está completando este ano 12 anos. E nós, assim, na lei, ela prevê que o atendimento seja integrado e que o atendimento seja multiprofissional. Porque a gente sabe que a questão da violência não passa somente pelo componente jurídico e legal, mas tem componentes psicológicos, componentes sociológicos, componentes de diversas naturezas que precisam ser
atentados no atendimento a essas mulheres, né? Então, trabalhar em rede, eu considero que é vital, é essencial para o êxito de uma política pública como essa. Em 2011, o Tribunal de Contas da União realizou uma fiscalização para avaliar a implementação da Lei Maria da Penha com foco na rede de atendimento à mulher em situação de violência. Ao todo, 24 centros foram fiscalizados em diferentes regiões do país. Um dos principais problemas encontrados foi espaço físico inadequado, além da falta de capacitação do corpo técnico responsável pelos atendimentos. O TCU tem buscado cumprir a sua missão constitucional, avaliando de forma cada vez mais tempestiva as políticas públicas. E nesse caso é uma política pública muito importante, que ela hoje representa essa necessidade que tem a sociedade brasileira em resgatar os valores da cidadania, em fortalecer a mulher na nossa sociedade. Então o que se busca hoje é que a mulher tenha um acolhimento melhor nesses centros. O que se busca é que essas casas estejam mais preparadas para receber as mulheres que, de alguma forma, são agredidas no seu ambiente doméstico. E o que nós queremos é evitar que isso ocorra no futuro. Este especialista em direito penal destaca que o enfrentamento deste problema passa por um compromisso de toda a sociedade. Na minha perspectiva, o que falta realmente é a estruturação de uma rede de apoio. É o trabalho em rede, é a responsabilidade que tem todos e todas com relação à violência doméstica. É uma responsabilidade que é do policial que recebeu aquela mulher, da policial que recebeu aquela mulher num primeiro momento, é a responsabilidade da assistente social, do assistente social, é uma responsabilidade do magistrado, da magistrada, é uma responsabilidade, portanto, que vai de toda a rede até o Poder Judiciário, mas que chega também na nossa responsabilidade, que é o fato de, se você está ouvindo que do outro lado da parede tem alguém sendo agredido, isso é uma responsabilidade sua também. Ismália, por que é importante que existam serviços de atendimento especializados para mulheres em situação de violência? As delegacias comuns, por exemplo, não seriam suficientes? Henrique, hoje a gente tem uma série de serviços públicos, tanto no sistema de justiça, no sistema de assistência, da saúde, que ainda são muito permeados por uma cultura machista, uma cultura patriarcal. Então, para uma mulher vítima de violência, é muito difícil acessar seus direitos ainda nessa cultura. Então, de fato, quando existe uma Casa da Mulher Brasileira, uma delegacia especializada em atendimento à mulher, é muito mais fácil para a vítima de violência ser corretamente atendida e ter seus direitos garantidos e, em última instância, ter a sua vida preservada. Mesmo porque, né, Ismália, existe uma subnotificação muito significativa dos casos de estupro e tentativas de estupro. Existem estimativas de que mais de 520 mil casos aconteçam no Brasil por ano. O número de notificações, acho que não passa de 10% disso. Então é muita gente sofrendo e não se sentindo suficientemente acolhida para poder ir lá e fazer a notificação. Na visão do tribunal, qual deveria ser a prioridade da União nos próximos anos para combater esse problema? Se as ações do governo federal estiverem suficientemente estruturadas numa política que tenha definida a governança dos órgãos que vão ter que trabalhar juntos para terem as respostas necessárias para cada um dos problemas, uma estrutura de governo que diga que a Secretaria da Política das Mulheres tem a responsabilidade e o lastro institucional para demandar e exigir desses outros órgãos a participação, recursos suficientes para que essas ações sejam realizadas sem os contingenciamentos usuais. A gente vai estar falando de uma proposta consistente com possibilidade de dar resultados. Depois do intervalo, você vai conhecer 2 meios que as mulheres em situação de violência podem usar para receberem ajuda especializada. Ajuda especializada a um telefonema de distância. Essa é a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, ou Ligue 180. Serviço em que é possível relatar casos de violência, reclamar de serviços de atendimento à mulher e receber orientações sobre este tema. Por exemplo,
a mulher liga, ela não precisa se identificar, ela só liga, eu estou ligando aqui do tal município e eu gostaria de saber, a minha vizinha está sendo agredida, o que poderia ser feito? Muitas vezes não é a vizinha, é ela, ou é a filha, ou é, né, alguma pessoa muito próxima da família. Então, ligam para pedir informações. A central opera 24 horas todos os dias, podendo ser acionada de qualquer lugar no Brasil e de 16 outros países. Quase 6 milhões de atendimentos foram prestados nos primeiros 11 anos de existência do serviço. E só em 2016 foram mais de 3 mil ligações por dia. Tem dado resultados muito positivos, não só ao nível da informação, como também de muitas providências que vêm sendo tomadas, né? E um estudo que eu fiz particularmente de 2010 a 2015, a gente tinha um registro de quase 1.000 denúncias de cárcere privado. Inclusive uma situação de cárcere privado em que a mulher foi mantida mais de 2 anos num porão de uma casa, até que um dia ela conseguiu se comunicar com uma vizinha e a vizinha foi denunciar que ela estava em cárcere privado. Outra forma de conseguir ajuda é pelo acolhimento presencial. A Casa da Mulher Brasileira segue o modelo nacional e oferece serviços integrados e especializados de enfrentamento à violência, além de aliar ações de empoderamento feminino e autonomia econômica. A daqui de Brasília foi a segunda a ser inaugurada no país. De 2015 até o final do ano passado, mais de 9.500 atendimentos foram realizados e quase 2.300 mulheres vítimas de violência foram acolhidas e orientadas. Elas chegam aqui, elas têm um acolhimento, um atendimento humanizado. Aquelas que vierem com seus filhos, elas encontram aqui uma brinquedoteca onde as crianças ficam sendo cuidadas enquanto elas estão em atendimento. Também oferecemos um atendimento psicossocial, oferecemos por meio do Ministério Público, da Defensoria Pública, toda a parte legal, toda a parte jurídica, ela encontra aqui orientação e também em casos, em situações mais críticas, nós temos aqui também na Casa da Mulher a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN, que faz todo o atendimento, o registro da ocorrência, se for o caso, faz o acompanhamento dessa mulher, inclusive para providências de medida protetiva de urgência. Apesar de todos os avanços, o desafio de diminuir uma cultura de violência ainda permanece. Se nós não fizermos e não implementarmos políticas de prevenção que comece a se trabalhar uma cultura de não violência, uma cultura de respeito, de entendimento de que a diversidade ela é uma premissa do século XXI, a gente está atuando somente sobre os efeitos e não sobre as causas. É, acima de tudo, um momento em que nós buscamos uma mudança de cultura, uma mudança educacional. E para isso temos que investir mais na formação do cidadão e também mais nas estruturas que existem em relação à proteção. A gente precisa de leis, precisa de punição, mas isso não traz transformação. O que traz transformação é criar outras formas de vir a ser homem e mulher na nossa cultura. E isso só é possível através da educação. E para encerrar nosso debate, na visão de vocês, qual a importância de campanhas para conscientizar a população sobre temas como a Lei Maria da Penha e o Disque 180? Eu acho fundamental, porque, né, como a Ismália comentou, a nossa sociedade é muito machista, muito patriarcal ainda. E por ser uma questão cultural, né, muitas vezes existe um reducionismo do problema por conta desse histórico, desse ranço que a gente carrega há muitos séculos. Então eu acho que a campanha é fundamental, né, a disseminação dessa alternativa do 180, mostrar que os casos em que isso aconteceu, houve modificação, as famílias foram respaldadas, não houve risco, e também campanhas nas escolas, porque eu acho que quem vai realmente fazer toda a diferença são os jovens que ainda não foram tão impactados com esse problema cultural. Eu concordo com o Fábio, acho que ele tem toda a razão. Fazer uma escola sem machismo é fundamental para que a gente consiga mudar os patamares de violência de gênero que a gente tem hoje no Brasil. Concordo que campanhas nos meios de comunicação, na internet principalmente,
tem algum efeito, mas é preciso trazer para a formação de crianças, de jovens e também de adultos a necessidade de promover direitos iguais e de que, em última instância, as mulheres têm direito a uma vida livre de violência. É aí que está a chave da nossa mudança. Nosso bate-papo fica por aqui. Fábio, Ismália, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. O programa de hoje não teria sido o mesmo sem a participação de vocês. E o Eu Fiscalizo de hoje termina agora, mas você já está convidado para mais um episódio no mês que vem. Até lá! Em abril, vamos falar dos desafios do transporte público e do deslocamento nas cidades brasileiras.